Mateus capítulo 8, verso 18. Diz assim o texto: Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para o outro lado. Então, se aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. E replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Eterno Deus, obrigado por esse tempo precioso de estar na sua presença, de poder ministrar sua palavra. Fale conosco, trabalhe no nosso ser, enquanto a palavra for ministrada, que teu Espírito possa nos confrontar, nos convencer, para nos levarmos a um arrependimento ao Senhor. Não é palavras de homens, mas é a sua palavra. Eu sou apenas uma caixa, eu sou apenas uma voz, mas o conteúdo pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, então, vem fluir neste lugar, vem trabalhar neste lugar, vem transformar este lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Ao olhar esse texto aqui, nós temos muitas coisas a nos aprender. E é sobre estas coisas que precisa nós nos atentarmos. É fundamental nós nos atentarmos a estas coisas. Porque nem sempre estar perto de Jesus é estar com Jesus. Há uma grande diferença ou uma grande ruptura em estar perto ou estar com Jesus, ou ter Jesus. Tem muita gente que diz que tem Jesus no coração, que não precisa ir para a igreja, ou não precisa fazer nada porque tem Jesus no coração. E esse texto nos mostra que não é bem assim, que não adianta ter boas intenções ou boas palavras. Boas palavras são boas para convencer pessoas, mas intenções precisam ter atitudes. Então esse texto, para quem diz ou fala que tem Jesus no coração e está tudo certo, é um confronto. Porque a Bíblia é um compêndio de vários livros que nos traz narrativas de uma doutrina não de homens, mas uma doutrina de Cristo. O próprio Jesus disse: se você receber a Ele, você tem que receber sua palavra. Então não tem como você fazer do teu jeito. Na tua casa você faz do seu jeito, nas tuas finanças você faz do teu jeito, mas para servir ao Senhor não é do teu jeito, tem princípios. A Bíblia vai dizer que Jesus faz muitos milagres, porque estava escrito, e o texto que nós acabamos de ver antecede um tempo que Jesus está curando, operando na cidade de Cafarnaum, fazendo muitas maravilhas. Curou a sogra de Pedro, veio outras pessoas, ele foi curando, expulsando demônios. Então o ambiente está tomado de uma unção de cura. Mas aí aquela multidão se aproxima de Jesus e isso incomoda Jesus. É a primeira vez que você vai ver Jesus incomodado. O texto vai nos dizer que havia uma grande multidão ao lado de Jesus. Mas isso não trouxe alegria, não trouxe paz ao coração de Jesus. Pelo contrário, aquela grande multidão, eles não estavam procurando salvação, elas não estavam procurando uma transformação, elas estavam procurando apenas um milagre. Elas estavam procurando apenas o suprimento da sua necessidade. Elas ouviram falar que havia um homem que curava,
que havia um homem que expulsava demônios, que havia um homem que fazia maravilhas, mas elas não se lembraram que este homem também não veio somente para curar. A cura era parte do propósito, mas não era o propósito. O milagre fazia parte do propósito, mas não era o propósito. Querido, você precisa entender que o propósito de Jesus na nossa vida não é apenas curar o nosso físico, mas é curar nosso espírito, nossa alma. O propósito de Jesus não tem a ver de fazer operação de milagre. Quem vive com Jesus esperando o milagre nunca conheceu Jesus. Eu não quero as mãos que faz milagre, eu quero Jesus que transforma a minha vida, que me regenera, que me limpa, que me transforma. Então aquela multidão incomodou. Jesus olhou todo mundo e ficou incomodado. Por que Jesus fica incomodado? Porque ele percebe, eles não estão preocupados com a palavra, eles estão preocupados com o mover. Eles não estão preocupados com a mensagem que eu carrego, mas eles estão preocupados com aquilo que eu posso fazer. Por isso que muitas das vezes alguém nos pergunta: o que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? A grande pergunta que tem que se fazer é: por que estar aqui? É por que você acordar num domingo e vir para a igreja? É porque você está aqui na igreja e vem cantar na igreja, vem servir na igreja. Por que você está aqui? As respostas mais simples ou que a gente mais vê é: porque Jesus mudou minha vida. Porque Jesus abençoou minha vida, restaurou minha família, por isso que eu estou. Porque Ele me curou. Tudo fala de coisas físicas. Poucas pessoas falam realmente porque está aqui de forma correta. Poucas pessoas entendem por que tem que vir para a igreja. Porque tem gente agora que está se levantando na rede social, se endeusando os experts da palavra, que estão dizendo que você pode tomar ceia na sua casa, que você pode, não precisa estar na igreja, você vai cuidar da tua família. Só que aqui esse texto vai dizer que Jesus, ao responder a um discípulo, fala: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Não é bem assim. Eu vou falar mais à frente, mas não é bem assim. As pessoas, elas estão pregando o evangelho que não precisa da igreja, não precisa de líder. Mas presta atenção, até Jesus teve pastor. Aonde está escrito que não precisa de líder? Que você manda na sua vida e faz do teu jeito? A palavra não ensina isso. A palavra ensina que sempre Deus levantou líderes. E o líder é alguém que dá destino. Se não fosse assim, para que Jesus deixou 12 apóstolos? Se é apenas servir Jesus, para que ele se preocupou em deixar 12 homens para dirigir a igreja? Simplesmente ele pregava a palavra e dizia: agora cada um prega na sua casa, sei com a sua família. Não foi assim. Ele disse assim: eu morri para resgatar, para perdoar, mas eu morri para santificar uma noiva chamada igreja. Então presta atenção, não confunda casa, que é você, que o Espírito Santo habita, com igreja. Então esse ambiente ficou incomodado Jesus. Por quê? Porque Jesus olhou aquela multidão e disse assim: eles não estão querendo me ter, eles estão querendo receber o que eu tenho a oferecer. Eu fico pensando às vezes, Jesus num culto desse, recepcionando cada um de nós e conhecendo nossos corações. E aí Jesus cumprimentando você na recepção e olhando dentro do seu coração, dizendo: esse aqui veio porque está precisando de cura. Esse aqui está precisando de restauração na família. Esse aqui está querendo uma porta de emprego. Esse aqui quer uma resposta, quer que eu mova. Não, esse aqui quer um milagre. E Jesus dizendo assim: mas deu para contar aqueles que vieram porque me querem. Dá para contar aqueles que vieram não porque querem alguma coisa,
porque eles já receberam na semana, eles vieram porque eles sabem que já tem tudo, então só vem para agradecer. Então, já pensou? Porque a gratidão é diferente, presta atenção, de quem pede. A gratidão é entregar, quem pede quer receber. A multidão estava do lado de Jesus porque ouviu falar que ele fazia, então ela estava do lado para receber. Jesus se incomodou, falou assim: está todo mundo, tem muita gente aqui, mas só quer receber, vamos embora daqui. O texto vai dizer isso, está aqui, verso 18. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou aos seus discípulos, não foi aquela multidão, aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Tinha muita gente, mas incomodou, porque aquelas pessoas estavam ali somente para receber, não para ter Jesus. E a geração de hoje é essa. A palavra que tem ministrado no altar é essa: vem que vai acontecer, Deus vai mudar a tua vida. Não, eu vou pedir, Deus vai me dar. Só pede, mas nunca entrega nada. Deus está procurando aqueles que estão dispostos a entregar, dispostos a sair do seu ambiente de conformidade, de conforto, e a servir a Ele. Por isso que o texto vai nos dizer, vai revelar o coração da multidão. Vai dizer o seguinte, que no meio da multidão veio um escriba. Está revelando o que está acontecendo no meio da multidão. Está aqui. O escriba disse assim: eu vou te seguir, Senhor. Mas aí Jesus disse assim: você quer me seguir de verdade? Essa é a intenção do seu coração? Deixa eu te falar, me seguir não é ter estabilidade. Me seguir é saber que às vezes vai ter muita coisa e às vezes vai te faltar coisa. Me seguir, às vezes você não vai ter nem tempo para descansar direito, por causa da pressa da pregação do Evangelho. Me seguir, às vezes você vai passar por adversidades, por desafios. Foi isso que ele disse ao escriba. As raposas, que são animais que não têm lealdade, elas têm o seu covil, mesmo sendo desleais, mesmo sendo infiéis, elas têm a sua casa. As aves dos céus têm o seu ninho, mas o homem, o filho do homem, não tem onde inclinar a sua cabeça. Você quer me seguir? Então aprenda. Não vem querendo se amostrar no meio da multidão, porque tem muita gente que faz isso. Aí eu quero te servir para a multidão ver, para todo mundo ver. Jesus estava conhecendo a multidão. Eles estavam falando que queria servir porque tinha muita gente e ele sabia que poderia se destacar. Então Jesus já dá um tapa no peito dele e diz assim: olha, se você quiser me seguir, você vai ter que abrir mão dos seus valores, você vai ter que abrir mão de todas as suas coisas para me seguir, e não vai ser fácil. Vai passar altos e baixos. Aí vem um discípulo. Primeiro é um escriba, mas agora é um discípulo, alguém que está sendo discipulado. E ele chega a Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir também, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Eu quero que você entenda algo aqui, que se você não prestar atenção no texto, parece que Jesus está sendo radical. Jesus está fazendo algo radical. Como é que pode Jesus proibir o cara de ter um tempo de fúnebre com o seu pai? Mas se você entender a cultura, você vai entender que o judeu nunca deixaria um ato fúnebre para resolver qualquer coisa. Ou seja, o texto nos aponta que esse pai não morreu. O que o discípulo estava dizendo? Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu conviver com meu pai até a morte, e quando meu pai morrer, eu te sigo. Essa era a multidão que estava andando com Jesus. Deixa eu trabalhar, comprar minha casa, fazer minhas coisas, depois eu vou servir o Senhor. Deixa, Senhor, eu fazer isso, eu cuidar das minhas coisas, minhas prioridades primeiro, e depois eu te sigo. Sabe o que Jesus disse? Se quer ficar com o morto, fique, mas o meu reino tem prioridades. Escuta, existe uma grande diferença em receber Jesus e seguir Jesus. Receber, todo mundo recebe, todo tipo de religião recebe, até tem símbolos e amuletos, e diz que Jesus está. Colocam-se na porta de entrada, coloca num altar ou qualquer restaurante que você for, tem algo marcando que aquele lugar pertence a um símbolo que recebeu alguma coisa.
Mas receber é diferente de seguir. Quem recebe apenas quer o que ele pode dar. Mas quem segue não quer receber, quer entregar. Quem segue é alguém que reconhece: eu tinha tudo que não servia para nada, eu prefiro entregar isso no altar e seguir aquilo que parece não ser nada, mas que tem tudo. Jesus. O evangelho, querido, seguir Jesus não é fácil. Abrir mão dos valores. O texto vai dizer que uns dias os discípulos perguntaram para Jesus. Lucas capítulo 9, se eu não me engano, vai dizer isso. Perguntaram para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo. Marcos capítulo 10, verso 28 vai dizer isso. Jesus, nós deixamos tudo. Nós deixamos pai, nós deixamos mãe, nós deixamos tudo para te seguir. E a resposta dá para colocar aqui? E Pedro começando a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Verso 29. E Jesus respondendo disse: em verdade te digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do evangelho, verso 30, que não recebe 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, no século futuro e na vida eterna. Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro viu tudo isso. Muita gente que dizia que ia seguir no meio do caminho foi embora, porque tinha outras coisas para resolver, porque tinha outras coisas para fazer, tinha outras prioridades. Eu carrego Jesus dentro do meu coração, então eu não preciso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que pagar minhas contas. Mas ele se esquece que receber Jesus é diferente de seguir Jesus. Todo mundo recebe de Jesus como salvação. Salvação é gratuita. Você não faz esforço nenhum para ser salvo. Ela é gratuita. O ladrão da cruz é prova disso. Ele simplesmente disse: Jesus, hoje eu quero entrar contigo no teu reino. Jesus disse: hoje você vai estar no paraíso. Salvação é paraíso, é um lugar. Reino é diferente. Então você não precisa fazer sacrifício. Todo mundo recebe Jesus. Se você falar para uma criança quer Jesus, ela vai falar Jesus. Se falar para um idoso: você aceita Jesus? Eu aceito Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Receber é fácil, seguir é difícil. Porque para seguir é aquilo que Jesus disse: não tem mais tempo, é agora. É sair do lugar, é sair do ambiente, é abandonar tudo. Esse texto, o Pedro vai confrontar Jesus. E Jesus diz assim: vai ter recompensa nessa terra, mas essa recompensa não vai estar livre de perseguições. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente acha que seguir Jesus é viver uma vida de prosperidade. A prosperidade vai vir, mas junto com a prosperidade vai vir os levantes, vai vir as acusações, vai vir as afrontas, vai vir as perseguições, vai vir as traições. Mas eu entendi que podem falar de mim, o importante é quem está comigo. Quem está comigo é muito maior do que quem fala de mim. Jesus está comigo, então o que fala um pouco importa. Só que esse texto também vai nos dizer, e agora vamos de novo para a interpretação de texto. Jesus não está dizendo para você abandonar sua família. Não é isso o texto, porque seria contraditório. E aí tem gente que pega esse texto para dizer: olha, você tem que abandonar sua casa, você tem que ter prioridade na igreja. Não, não é isso. Esse texto ele está falando para um povo judeu. O povo judeu, presta atenção, eles têm dentro da sua cultura judaica a sua religião. Se alguém se convertesse ao cristianismo, ele é anulado. Querido, presta atenção. O judeu é tão forte dentro da sua cultura que se alguém chegar e dizer assim: ó, eu aceitei Jesus, agora eu sou discípulo e agora Jesus é meu salvador, o pai vai no quarto, pega a roupa, coloca numa mala. Se não bater no filho primeiro,
e põe o filho para fora. Esse seguir, esse deixar Senhor, eu perdi tudo porque eu escolhi te servir. Eu perdi amigos, eu perdi ambientes, meus amigos já não me chamam mais, minha mãe já não tem mais relacionamento comigo, o meu pai me deserdou, porque eu disse que ia ser servo do Senhor. Me chamaram de louco, me chamaram de bobo. Você é jovem, tem que curtir sua vida. O que você está fazendo dentro da igreja? Senhor, eu abri mão, eu poderia estar num baile, eu poderia estar tendo vários relacionamentos, mas eu disse não para isso, para seguir ao Senhor. E aí Jesus olha e fala assim: porque você fez isso, você vai ser recompensado. A família natural te rejeitou, mas a família espiritual abre as portas para você. Querido, presta atenção, por isso que ele disse, vai ter várias casas. Ele não está dizendo que ele vai te dar várias casas, ele vai dizer assim: se a porta da tua família se fechar, a porta da igreja vai se abrir. Você não vai ter uma casa para morar, você vai ter 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai ter mais uma mãe só. É natural o jovem vir para a igreja e começar a chamar a gente de pai. Principalmente o jovem que não tem pai na igreja. Às vezes o pai nem entende, e o pai fica meio: o que ele está fazendo dentro da igreja? Você fez a boa escolha. Então você é rejeitado pelo pai. É isso que Jesus está dizendo. Senhor, nós perdemos tudo, nós fomos tirados de tudo, nós fomos deletados, porque hoje a moda é deletar. Nós fomos deletados do ambiente familiar. Jesus diz assim: mas você vai ter recompensa, vai ter perseguição, porque as pessoas vão dizer assim: ó, se você for para a igreja, acabou tudo. Porque parece que não, nos dias de hoje ainda tem marido que faz isso. Se você for para a igreja, acabou tudo. E aí essa pessoa disse assim: eu vou. Jesus, o que eu vou receber? 100 vezes mais. Tem recompensa? Diga para o seu irmão: tem recompensa, irmão. Mas fala para ele: não é fácil. Escuta, entenda isso. Você quer seguir Jesus, mas fazendo do teu jeito, abrindo a porta para prostituição, para palavras torpes, fazendo do teu jeito, querendo andar com quem não cabe mais no seu ambiente. Querido, a partir do momento que você começa, presta atenção, a partir do momento que você decide fazer tudo certinho, até quem te ama te odeia. E aqui é um tempo de decisão. É você que tem que decidir. Ninguém vai decidir por você. Você pode vir na igreja e receber milagre? Pode. Você pode vir na igreja, receber cura? Pode. Você pode vir aqui somente escutar o louvor? Pode. Mas você tem que decidir: só vim para receber ou vim para se entregar. Quando Deus pede para Abraão Isaac é pai, gente. Primeiro filho da promessa. Ele já tinha outro filho, Ismael, mas o da promessa, que ele esperou 25 anos, aliás, 100 anos para ter. E agora Deus, o mesmo Deus que fez a promessa, agora pede a promessa. Você acha que Abraão não ficou temeroso, com medo? Você acha que Abraão não teve dúvida no seu coração? Você acha que, porque o texto é muito, não dá para dar detalhes, mas Abraão era homem, era ser humano, sente dor, sente medo, tem dúvida. Você acha que ele não teve todas as dúvidas? Mas sabe o que Abraão decidiu? Eu prefiro ter um Isaac morto no altar de Deus do que um Isaac vivo servindo ao mundo. Tem gente que entrega o Isaac e toma Isaac. Tem gente que quer que o Isaac está aqui, mas na hora que Deus aperta o Isaac, pede o Isaac, ele quer o Isaac de volta. Sabe por quê? Porque ele não está disposto a seguir, ele só quer receber. Na igreja, muita gente faz voto quando está desempregado.
Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego, eu dou meu salário. Eu vou fazer um voto, vou dar 20%. A gente como pastor já viu de tudo. Pastor, eu coloquei uma palavra, uma oferta no meu coração. Se Deus abrir a porta, eu vou abençoar e pagar todas as cadeiras da igreja. Aí tá bom, Deus abençoa, ele paga. E depois, parou, já pagou, cumpriu o voto. O que essa pessoa veio fazer aqui? Veio receber. Marta recebeu Jesus na casa dela. Mas você vê Marta seguindo Jesus? Zaqueu recebeu Jesus na casa dele. Até tem aquela canção, como Zaqueu, aí em ritmo de forró, quero subir. Mas você vê o texto falando que Zaqueu se arrependeu, fala, eu vou dar parte do meu bem. Mas você vê o texto falando que Zaqueu seguiu Jesus? Os 10 leprosos desceram, Jesus curou. Eles foram curados, saíram correndo. Mas você vê falando se eles voltaram? Só voltou um para seguir. Receber Jesus é isso. É você recebe, está tudo lindo, maravilhoso. E quando Jesus diz assim, agora eu quero que você saia de onde você está para fazer o que eu quero. Ah, Senhor, eu vou ter que abrir mão da minha família, dos meus irmãos. Ah, mas é meus irmãos. Ah, mas é melhor estar do lado deles e até tentando ganhar. Mas aí toma uma cajibrina de vez em quando com os irmãos para ser legal, o irmão legal. Querido, Jesus disse assim, Mateus 10, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer guerra. Fala para mim, que já não teve gente da sua família que diz assim, poxa, hoje é domingo, eu queria ir na sua casa assar um churrasco. E você vai para a igreja? Caramba, você vai priorizar mais a igreja do que eu? A minha pergunta é, quando foi que eles priorizaram você? Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer se enganar. Querido, presta atenção. Hoje é um dia de decisão para a sua vida. Seguir Jesus é abandonar quem você é abandonar seus valores, suas vontades, sua família. Mas não é abandonar e largar de mão. É dizer assim, olha, eu escolhi alguém que não mudou somente o meu exterior, mas mudou o meu interior. E ele é tão bom, que eu não troco ele por nada. Eu não troco Jesus pelo meu emprego, eu não troco Jesus pela minha esposa, eu não troco Jesus pelo meu filho. Eu quero Jesus. Por quê? Porque eu não posso mudar meu filho, mas Jesus pode mudá-lo. Eu não posso mudar minha esposa, mas Jesus pode. Então eu prefiro abandonar meu filho no altar, abandonar minha esposa no altar e ver Jesus trabalhar, do que eu do lado dela e ver ela pecando. Eu lembro que quando eu me afastei, primeiro eu estava da igreja, falavam que era chato. Você é chato, você não é mais legal, você se tornou um crente bitolado, religioso. Mas gente, ninguém podia, eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo. É tão bom. Querido, eu não troco esse ambiente por nada. Os meus sábado para domingo, eu fico esperançoso. Eu amo o meu neto. Presta atenção, eu amo o meu neto, gente. Eu amo o meu neto. Meu neto está aqui? Tá. Eu amo o meu neto. Só que eu já estou ficando velho, gente. Não tenho pique para segurar ele. Outro dia eu levei ele para o recanto, levamos para o parque, ele andou de brinquedo e tal. E aí ele ia dormir com a gente, passava para domingo. E aí aquela coisa e tal. Eu falei, quando chegar em casa ele vai dormir. Gente, o menino estava elétrico, pulando em cima de mim. Eu vou. E o bom de ser avô é que assim, você cuida, mima e depois você vai, tó. É teu. Só que aí o que acontece? Ele não dormiu, meu. Eu acordei domingo arrebentado. Eu vim para a igreja, sabe? Assim, ó. Eu amo tanto esse lugar, gente, que eu não consigo nem dormir direito para chegar ao domingo.
para chegar nesse lugar. Aqui é meu lugar, aqui é minha casa, aqui é meu ambiente. Pode me chamar de doido, mas esse ambiente não é por causa do ambiente, é por causa da presença que tem nesse ambiente. Vão me criticar, vão. Mas querido, presta atenção. Eu fui a prioridade de Jesus. Por que que Jesus não vai ser minha prioridade? Deixa eu repetir para você. Eu fui a prioridade. Quando Deus fala assim, Jesus amou o mundo de tal maneira, parece que é generalizado. Não, querido. Deus é um Deus individual. Ele é um Deus que trabalha em grupo, que forma uma grande família, mas Ele tem filhos individuais. Quando diz que Ele amou o mundo, vai dizer que Ele amou você. Você foi a prioridade de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, você foi a prioridade dele. Tinha tudo para ele te negar, tinha tudo para ele te abandonar, tinha tudo para ele te rejeitar, mas ele disse: ele é minha prioridade. Se Jesus largou o céu, Jesus também teve que abandonar. Ele largou o trono de glória, ele largou as vestes de glória, ele tirou a coroa de glória. Por quê? Porque ele tinha uma prioridade. Quem era a prioridade de Jesus, pastor? Você era a prioridade, eu era a prioridade de Jesus. Se ele é, eu fui a prioridade dele, por que não fazer dele a minha prioridade? Eu não quero Jesus como segundo plano. Lucas capítulo 7, verso 39, vai contar de uma mulher que entra na casa de Simão o leproso. E ela vai aos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus, começa a enxugar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E esse Simão, vendo aquela mulher, conhecendo quem era aquela mulher, sabe que eu acho lindo esta casa? Porque tem casa que não nos recebe, tem lugares que não vai te receber, porque você não tem o padrão do lugar. Vão olhar o que você está vestindo, vão olhar qual é o seu currículo, vão olhar como você fala, vão olhar o bairro que você vive. O bom dessa casa, que você pode ser o mais miserável, tem lugar aqui para você. E essa mulher entra, e quando ela entra, esse mesmo cara que recebe, aqui vai dizer um fariseu, mas esse mesmo cara que recebe, agora questiona. Quando isto viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Sabe por que eu amo esse lugar? Que se a prostituta entrar neste lugar, depois de ter trabalhado a noite toda, ela entra e ela tem o direito de sentar, tem o direito de adorar, tem o direito de se derramar e tem o direito de ser filha. Talvez você não receberia a prostituta na sua casa. Você ia dizer assim: ó, eu tenho um marido, você não pode entrar na minha casa desse jeito. Coloca uma roupa, tira a maquiagem. Mas o bom da casa do Pai é que tem lugar para todo mundo. E o mais gostoso, que geralmente quem vem para a casa do Pai, ninguém precisa falar nada. Ó, não veste essa roupa, não anda desse jeito. Geralmente a pessoa fala assim: eu vou para a casa de Deus, eu não posso ser assim. E vem. Foi isso que aconteceu. Uma pecadora entrou. O cara recebeu Jesus? Recebeu. Mas olha o que Jesus disse para ele. Verso 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Verso 42. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. E disse: qual deles o amará mais? E Simão, agora diz o nome, Simão, respondendo disse: tenho para mim que aquele quem mais perdoou.
é aquele que tenho para mim que aquele quem a mais perdoou é ele, e ele lhe disse: julgaste bem. O que foi mais perdoado foi o que tinha dívida maior. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos da sua cabeça. Verso 45. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não adianta dizer que recebeu, mas você não reconheceu quem você recebeu. Quando eu recebo e eu sigo, Ele tem prioridades. Ele é a prioridade. Essa mulher, ele entendeu: a minha única esperança é um Salvador. Por que eu venho para a igreja, pastor? Pergunta para mim, apóstolo, por que o senhor vem para a igreja? Porque eu tenho um Salvador. Eu não venho porque eu sou bom. Eu não venho porque eu sou perfeito. Eu venho porque eu só tenho uma pessoa que pode me ajudar, que pode transformar, que pode orientar esse triste pecador que sou eu. Gente, se existe alguém mais perturbado nessa igreja, sou eu. Mais cheio de problemas, sou eu. Que queria fazer um monte de coisa errada, sou eu. Então, quando eu sei quem eu sou, e eu sei que eu não consigo sozinho, eu vou no lugar que eu sei que tem alguém que não vai me condenar, que vai me aceitar do jeito que eu sou, e vai dizer: aquilo que você não pode fazer, filho, eu faço por você. Por que eu não vou segui-lo? Por que eu não vou abrir mão das minhas coisas? Eu já tentei tratar meu casamento do meu jeito, eu já tentei tratar minhas finanças do meu jeito, eu não consegui. Eu já tentei tratar das minhas emoções do meu jeito, eu não consegui. Mas tem alguém disponível dizendo: entrega teu caminho a mim, confia em mim, e tudo eu vou fazer. Eu vou fazer na vida do teu esposo, eu vou fazer na vida do teu filho. Querido, para com esse negócio: filha, fica em casa. Não, filho, eu vou te levar para o altar. Aleluia. Tem um livro que eu li que me chama a atenção. Não sei se vocês já leram, e aconselho vocês a ler esse livro. Diz: o chamado radical. É radical, gente. Porque quando Jesus chama, ele diz assim: se você quiser me seguir, negue a você mesmo e toma a cruz. Aí tem gente que diz assim que cruz é sinal de morte. Não, cruz é sinal de começo. Novos começos. Quem quer começar de novo tem que passar pela cruz. Querido, eu prefiro olhar para o altar e ver profeticamente toda a minha família no altar, do que eu ficar dentro da minha casa e ver meus filhos e minha filha, ou minha família do jeito que está. Eu quero que quando meus filhos e meu neto, meus bisnetos, meus pais lembrem de mim no altar. É no altar, nenê. Sabe onde seus filhos vão te encontrar, Adriana e nenê? É no altar. É no altar, porque quando eles estiverem perdidos, andando para um lado e para o outro, dizendo assim: que caminho que a gente vai seguir? Eu já fiz tudo e nada supriu minha necessidade. Espera aí, eu tenho um pai. Onde está teu pai? Meu pai está no altar. Ele escolheu o altar do que está em casa. Ele escolheu servir Jesus do que servir em outros lugares. Querido, é muito legal você sair com os amigos. Fala a verdade, é legal ou não é? Mas o melhor lugar é aqui. É o altar. Olha para o seu irmão e fala assim: como é que você quer ser lembrado? Escuta, eu já vi pessoas milionárias deixarem heranças extraordinárias para os filhos, e os filhos nem lembrarem do pai, até quererem matar o pai por causa da herança. Então dinheiro não é memorial.
dinheiro é coisa. Eu já vi pessoas deixarem casas, mansões, heranças, bens, e os filhos venderem, mudarem de cidade e não lembrarem. Mas eu já vi alguém que morreu na igreja, e você for ministrar depois de muitos anos, e essa pessoa olhar para você e dizer assim: minha mãe morreu, mas eu tenho algo dentro do meu coração e é guardado. Minha mãe está morta, mas as palavras que ela liberou sobre mim não tá. Ela disse que eu era filho de Deus. Ela disse que eu era escolhido de Deus. Ela nunca deixou de orar. Presta atenção. O que é seguir Jesus? Não é seguir só no tempo presente, que Ele fala que ecoa na eternidade. Querido, talvez você pode tombar hoje, mas se você segue Jesus, as palavras e as suas atitudes vão ecoar na eternidade. E você morre, mas aquilo que você semeou não morre. Vai passar de filho para filha. Vão lembrar do que você fez. Eu prefiro voltar. Eu prefiro ter a reprovação da minha esposa. Eu prefiro ter a condenação dos meus filhos hoje, porque a gente age pelas emoções. Mas eu prefiro estar aqui, porque eu fiz algo na minha vida. Eu decidi pegar a minha cruz. Eu decidi nascer de novo. Eu decidi me batizar. Eu decidi renunciar ao mundo, às bebidas, às baladas, às drogas, porque eu recebi alguém que é muito mais poderoso. Eu não recebi um presidente, eu não recebi um governador, eu recebi um Salvador, porque eu estava perdido, a minha vida estava destruída, mas Ele me escolheu mesmo assim, e Ele me salvou. Eu escolho Jesus. Você não tem medo do que vai se tornar suas filhas? Você não tem medo do que vai se tornar seus filhos? Hoje, gente, já não tem mais dele ou dela. Como é que chama agora? Todes. Não tem mais. E você está aí, mãe, querendo outras coisas ao invés do altar. Sabe quando a gente lembra de Jesus? Quando está tudo perdido. Jesus não quer ser a segunda opção, a última opção. Ele quer ser a primeira na sua vida. Eu estou doente, mas eu estou no altar. Eu estou quebrado, mas eu estou no altar. Eu quero que lembre do altar. Me chame de louco, mas me lembre do altar. É um louco que está no altar. É um falido que está no altar. É um problemático que está no altar. Eu quero o altar, pastor Rony, porque eu decidi seguir Jesus. Vou ser criticado? Vou. Você vai ser questionado? Vai. Vai ter que abrir mão de algumas coisas? Vai. Mas eu prefiro abrir mão das coisas da terra e ter recursos eternos. Sabe por que Isaac foi Isaac? Porque Abraão ofertou Isaac. Presta atenção. Jesus está dizendo para essa multidão: isso não me faz bem. Está num ambiente que só tem gente pedindo. Eu quero que gente que me siga. Pastor, mas deixa eu cuidar da minha esposa, deixa eu cuidar das minhas coisas. Cuida no altar. Cuida no altar. Traz para o altar. O dia que Deus pediu para entregar nossos filhos no altar, né, filha? Porque a gente pensa que entregar no altar Deus vai matar. Deixa eu quebrar esse conceito na sua vida. Deus é Deus de vida, não é Deus de morte. O altar santifica. O que é santificar? Aproxima. Quando você entrega algo no altar, você está aproximando essa coisa de Deus. Se for uma pessoa de Deus. Então eu prefiro estar onde? No altar. Nós cantamos aqui, o Ministério de Dança acabou de cantar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu.
tua presença. Sabe qual é a diferença de quem... É aquela canção também que diz assim: quem já pisou no santo dos santos em honra. É um imã. Seja sincero. Quantos aqui já pensaram em sair daqui? Seja sincero, seja sincero. Não é da igreja só Restaurando Vida. Porque de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, você sente à vontade, dependendo da palavra que é pregada. Que aqui o chicote estrala mesmo. A palavra é dura mesmo. É restaurando, gente. Então às vezes a palavra não te agrada. Você fala: eu vou sair dessa igreja. Não estou falando de sair não. Estou falando de sair da igreja. Sair do reino. Sair do reino. Quantos já tiveram vontade? Gente, essa semana eu tive vontade. Tive vontade. Ô gente, a gente como cristão tem que aguentar cada desaforo. Fala a verdade. A pessoa pensa que a gente é cristão, que a gente é besta. Aí quer fazer a gente de bobo. Aí eu pensei: se eu estou fora da igreja agora. Eu liguei para o Montanha e o Montanha falou assim: eu vou o Montanha da Cruz ou o Montanha fora da cruz? É mais ou menos isso. Porque tem gente que pensa que a pessoa, até aqui, gente, a pessoa vem aqui, vem numa humildade, a gente ministra e tal. Depois a gente encontra a pessoa na rua, nem na nossa cara olha. Eu falo assim: que miserável. Quando precisou, foi lá: ô pastor. Aí a minha vontade, às vezes, é sair da cruz, gente, né? E essa semana foi um desse dia. Eu acho que foi segunda-feira, né, minha vida? Parece que o inferno se levantou. Aí me deu vontade, eu falei assim: vou lá. Começo pelo carro. Rebento o carro primeiro. Aí meto o pé no portão, entro para dentro, dou umas pauladas e falo: agora está tudo pago. Não é fácil não, gente. Mas sabe quando vem esses pensamentos? Aí você lembra da presença. Não dá para trocar a presença por um momento de prazer. Não dá para trocar a presença por um momento de agitação, por um copo de bebida, por uma dose mais forte. A presença é muito maior. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença. Mas eu não queria estar aqui. Tentei me esconder. Eu queria estar em outro lugar, mas Ele com laços de amor me atraiu. Ele disse: filha, você ainda é minha prioridade. Que essa pega o fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu. Meu coração clamou até que descobriu que um dia com tua glória vai. Não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou melhor, é porque eu preciso de um Salvador. E essa presença me atraiu. Eu quero te seguir, Jesus. Eu vou abandonar tudo para te seguir. Escuta. Sabe por quê? Vira e mexe. Você roda. Aí quando você está perturbadinho, você fala assim: vou para a igreja. Não é assim? Você faz uma, você fala assim: vou para a igreja hoje. Aí as pessoas falam assim: você vai lá para pedir perdão porque você já fez. É isso. Eu vou lá para isso mesmo. Eu vou lá porque lá tem um Salvador. Se eu for na casa de um amigo, ele vai me criticar. Se eu for na casa dos meus pais, eles vão me condenar. Mas se eu for na casa do meu Pai eterno, Ele vai me perdoar, porque Ele sabe que eu sou perdido, mas Ele é o caminho. Ele não disse que eu sou o caminho. Ele não disse que o presidente Lula é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você poderia estar em outros lugares. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Para de receber, começa a seguir. Sabe quando eu sigo?
Um dia de cada vez. Só por hoje. Hoje eu venci. Hoje eu não me prostituí. Hoje eu não bebi. Hoje eu não menti. Hoje eu não briguei. É um dia de cada vez. Não se segue Jesus saindo pelo caminho que nem um louco. Se segue Jesus um passo de cada vez. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, o meu coração queimou até que descobriu e um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Cante isso. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória Escuta isso. Tem gente aqui que vira e mexe. Você não está vindo para a igreja, mas vira e mexe, sei lá, abre uma live, ou você coloca um louvor para escutar. E aí você chora. Aí você lembra da igreja, você lembra do altar. Aí você esquece e vai tocar a tua vida. E aí passa mais um tempinho, naquele dia que você não está bem, aí você coloca um louvor, e aí você começa a ouvir o louvor e você lembra da casa do Pai. A sarça continua queimando. Não é porque você não está perto da sarça que a sarça não queima. Por que a sarça queima? Para que você, querido, a Bíblia vai dizer que Moisés caminhou por um lugar e para outro, mas quando ele viu uma sarça, por que a sarça queima? Para chamar a tua atenção. Você está caminhando de um lado para outro, mas a sarça está dizendo: ei, eu continuo queimando por você, eu continuo queimando por você. Não é porque você está longe que a sarça vai se apagar, ela continua queimando. A Bíblia vai dizer que o fogo arderá sobre o altar e não se apaga. Você está longe, mas está queimando. Querido, você pode estar a quilômetros de distância, todo mundo vê fumaça do fogo. Por que a sarça está queimando? Para te atrair. Então para de escutar de vez em quando o louvor. Para de ficar pensando como que você vai voltar. Volta hoje. Jesus está dizendo: filho, é hoje, a prioridade é hoje para você. Não se preocupe com o que vão dizer, com o que vão falar. Faça você, caminhe você, ande você. Sabe por quê? Porque a sarça ainda não se apagou. Uma vez escolhido, sempre escolhido. Repete a igreja: uma vez escolhido, sempre escolhido. Tem alguém hoje aqui, antes da gente ceiar, que quer voltar para a presença do Pai? Se tiver, levanta a mão. Eu estou aqui, eu não estou conseguindo, mas levanta a mão. Fala: hoje eu quero. Eu não quero escutar o louvor no domingo ou num dia de luta. Eu quero seguir Jesus agora. É um dia de cada vez. Querido, para de ficar com saudade. Vem fazer parte. A sarça está queimando por causa de você. Para de ficar pensando: quando eu estava na igreja, quando eu fui para a igreja, era tão bom. Continua sendo igreja. Você mudou, mas a igreja, o reino não mudou, continua sendo o mesmo. Mas eu não tenho tempo. Jesus vai preparar seu tempo. Ele respeita seu horário. Ele respeita a sua limitação.
Não perca as oportunidades, porque na verdade o vazio que sente, essa frustração que sente, não é porque você não conquistou as coisas. Esse vazio é a falta de Jesus no seu coração. E se hoje você quiser, nós vamos cantar mais uma vez. Eu não vou fazer mais um apelo. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Agora é só para você. Eu nem fiz apelo, tem gente no altar. E é assim. Aí você vai vir para o altar e dizer: Deus, eu estou me entregando. Eu não tenho mais o que dar. Agora eu vou dar minha vida no altar. Eu vou colocar minha vida no altar. Porque, Senhor, não tem como viver longe da sua presença. É perturbador. É perturbador, gente. Ou eu poderia estar. Eu poderia estar em qualquer